Olá, eu sou o enfermeiro Evandro do Serviço de Imunização da CESAL de Campo Grande. Estou vindo aqui em forma de vídeo para te trazer instruções sobre o informe técnico do Ministério da Saúde, diretamente do Programa Nacional de Imunizações, sobre estratégia para recuperação de atraso vacinal em crianças menores de 5 anos de idade. Ok? Além desse vídeo, nós já enviamos essa informação para você via doc, nós já enviamos as informações todas em anexo para você ter acesso a essas informações e também esse resumo aqui em vídeo, tá bom? Então vem aqui para a tela do computador, nós vamos pontuar cada um desses detalhes dessa estratégia, lembrando que em caso de dúvida você pode contatar diretamente a gente ou até mesmo os colegas do distrito, tá bom? Vamos lá então, porque tem bastante informação importante e eu espero que você assista até o final e procure a gente para esclarecimento se ainda for necessário, tá bom? Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Aqui já na tela do computador, nós temos então a estratégia de recuperação do esquema vacinal atrasado em crianças menores de 5 anos. Essa estratégia, ela foi notificada para a gente do dia 25 de novembro de 2020, a partir de um informe técnico, tá bom? Da Secretaria de Vigilância de Saúde, do Programa Nacional de Imunização, direto do Ministério da Saúde para a gente. Passou pelo Estado, o trâmite do Estado repassou essa informação para a gente e esse trâmite nosso de fazer essas orientações específicas, inclusive essa em vídeo, já facilita bastante a agregar mais informação para você e esclarecimento de dúvidas. Nessa nota técnica, nesse informe técnico, nós temos uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde com 61 países, apontando que 85% desses 61 países identificaram queda nas imunizações em maio de 2020. As principais causas dessas quedas estão relacionadas à redução da procura pela população, em torno de 73%, falta de EPI, restrições de viagem e falta de profissionais de saúde, 43%. A redução da procura e falta de profissionais de saúde também pode ter refletido bastante para a gente aqui em Campo Grande, porque nós tivemos profissionais que foram afastados por motivo de doença, outros profissionais que continuam afastados, por exemplo, outros motivos relacionados à doença. Mesmo a prefeitura tendo feito a convocação de profissionais para recompor esse RH, nós temos ainda uma falta específica de profissionais por conta dessa distribuição e também questões pontuais por falta de RH por conta de adoecimento. E no Brasil, entre janeiro e agosto de 2020, observou-se também uma queda no registro de diversas vacinas, que foi coincidindo também com o período de maior isolamento social de março a maio. Há uma situação epidemiológica das doenças imunopreveníveis no Brasil. Com o avanço do Programa Nacional de Imunização, é importante que você saiba disso, diversas doenças foram erradicadas no Brasil. E foi reflexo da implantação do Programa Nacional de Imunização. Por isso que você, na ponta, exerce um papel importantíssimo para a execução dessa erradicação de doenças no Brasil, tá bom? A poliomielite é um exemplo que foi erradicada do Brasil em 1994, tétano neonatal em 2017, rubéola em 2008, a síndrome da rubéola congênita em 2009 e também tivemos uma redução em números expressivos de casos de difteria, tétano acidental, meningites bacterianas, sarampo, por exemplo, tudo por conta do Programa Nacional de Imunização. Para controle das doenças é necessária uma manutenção de elevadíssimas coberturas vacinais, ok? Dessa forma, a queda das coberturas vacinais expõe o país e expõe também o nosso município a risco de surtos de doenças que hoje estão controladas. Exemplo do sarampo. Em 2016, o Brasil recebeu a certificação de erradicação do sarampo, porém, em 2017 e 2018 não tivemos caso nenhum confirmado no Brasil. Mas em 2018 houve um movimento migratório importante no Brasil, turístico, comercial, baixa cobertura vacinal e houve a reintrodução e disseminação do vírus no país. E por apresentar casos endêmicos de sarampo por mais de 12 meses, o Brasil acabou perdendo o certificado de erradicação, de eliminação do sarampo. Em 2020, para você ter uma ideia, foram confirmados 8.280 casos de sarampo no Brasil. Destes casos, 7 foram a óbito. 4 desses óbitos foram em menores de 1 ano. 2 óbitos foram em crianças de 1 a 4 anos. Ok? A febre amarela é um outro exemplo de doença imunoprevenível também, que por ser uma zoonose não é passível de eliminação. E entre julho de 2019 até junho de 2020 foram registrados no Brasil 19 casos confirmados de febre amarela.
tá bom? Isso demonstra que temos um desafio a vencer. Nós temos no município hoje casos, né, de algumas doenças que nós já vamos apresentar, e é importante também que você saiba para a gente dar ênfase nessas orientações da população. Ok? Diante de todas essas situações epidemiológicas, é importante, e aí vem a lógica do objetivo do Ministério da Saúde em colocar uma estratégia para isso, para tentar recuperar o atraso vacinal, o esquema de vacinação atrasado em crianças menores de 5 anos. E aqui cabe algumas normatizações e alguns alinhamentos. As orientações contidas nesse documento, nesse vídeo, elas são fundamentadas em normatizações já previamente estabelecidas no Ministério da Saúde, ok? E são baseadas também em alguns princípios fundamentais. Primeiro, adequadamente vacinado é quem completou o esquema preconizado para a faixa etária. Esquema em atraso, deverão ter seus esquemas atualizados no menor tempo possível. E esquemas iniciados e registrados, eles não devem ser reiniciados, sendo consideradas doses válidas as realizadas na idade correta, no intervalo mínimo também, tá bom? Aqui nós temos um histórico da cobertura vacinal no município de Campo Grande, desde 2015 até 2019. Nós temos aqui as nossas metas a atingir. A poliomielite, por exemplo, desde o ano de 2016 até 2019 nós tivemos uma baixa cobertura, tá? Abaixo da nossa meta de 95%. Isso reflete um papel importante nosso como um todo, né, de serviço de saúde para ofertar e também orientar melhor a população quanto aos riscos específicos do retorno dessa doença, tá bom? A pentavalente, por exemplo, no ano de 2019, nós tivemos uma cobertura de 75%. Porém, aqui a gente sabe que a cobertura foi baixa por conta da falta da produção mesmo da vacina no Brasil, tá bom? Aqui, nesse gráfico, nós temos a cobertura vacinal no ano de 2020, que é de rotina, desde o mês de janeiro até o mês de setembro, tá bom? Então, são as rotinas que nós fazemos levantamento todos os meses e essa rotina expressa para a gente nosso calendário anual. Então, nós temos aqui, até o mês de setembro, uma cobertura vacinal que está abaixo especificamente de várias vacinas, né, importantes para menores de 2 anos e que reflete também uma importância da gente tentar restabelecer essa cobertura vacinal, tá bom? Nós temos também outros dados importantes e esse gráfico aqui demonstra casos confirmados e descartados de sarampo entre os anos de 2015 e 2020, tá? As telas que estão em laranja são os casos descartados, que foram notificados, mas foram descartados. E em azul, nós temos as colunas de casos que foram confirmados. Então, em 2020, nós temos 8 casos confirmados aqui em Campo Grande de sarampo. Lembrando aqui para você que esses dados são específicos, eles são casos importados, tá? Mas, mesmo tendo sido casos importados, que não foram desenvolvidos aqui em Campo Grande, são casos que expressam uma importância epidemiológica para todos nós, inclusive para você, ok? Isso reflete que pessoas estão desenvolvendo a doença justamente porque não estão imunizadas. Nesse próximo gráfico, nós temos a faixa etária de casos confirmados de sarampo e rubéola entre os anos de 2015 e 2020. A lógica aqui é a mesma, nós temos diversas faixas etárias que tiveram casos de sarampo e de rubéola, tá bom? Casos de sarampo em menor de 1 ano, de 10 a 19 anos, faixa etária de 20 a 39 anos, de 40 a 59 anos, e os casos descartados, que obviamente foram descartados por conta de uma investigação epidemiológica. Neste próximo gráfico, nós temos os casos confirmados de meningite conforme a faixa etária, ok? Para os anos entre 2015 até 2020. Então, nós temos aqui diversos tipos de formas de meningite. Por exemplo, a meningocócica com meningococcemia, a meningite bacteriana, meningite por haemófilos e a meningite por pneumococo. E aqui nós temos, em cores diferentes, as faixas etárias específicas, onde nós temos desde o menor de 1 ano até 5 anos de idade, casos específicos por conta desse atingimento de meningite, ok? E quais são as estratégias em si? E aqui vem um ponto de atenção importante. O período dessa estratégia que estamos tratando aqui, Evandro, que a gente vai colocar a pontuar daqui a pouco. Ele deve se iniciar imediatamente a partir do recebimento desse informe do EDOC, ok? E, obviamente, desse vídeo complementar para você, complementar a informação que já está no EDOC e nas notas técnicas que estão sendo enviadas em anexo para você, tá bom? Quando vai se encerrar, Evandro, essa estratégia? Não tem prazo para se encerrar.
ok? Então, nós vamos fazer até termos uma nova normativa do Ministério da Saúde encerrando essa situação dessa estratégia específica aqui, ok? Segunda questão, os protocolos dessa estratégia serão utilizados somente durante a vigência dessa estratégia. Então, fique bem claro isso, tá? E devem ser avaliadas situações específicas conforme as recomendações que vamos passar aqui, tá bom? Quais são as estratégias? Aqui vamos pontuar duas estratégias importantes para essa recuperação do esquema vacinal em atraso. Primeiro, o uso de intervalos mínimos entre as doses para crianças que estejam com calendário vacinal atrasado, ok? Somente para quem está com calendário vacinal atrasado e desde que tenha sido atingida a idade recomendada para a referida dose da referida vacina, tá bom? Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é a administração simultânea de vacinas em cada visita, tá bom? Reforçando que o período específico é para se iniciar imediatamente a partir do recebimento dessa notificação, dessa comunicação e esse vídeo instrutivo para complementar essa notificação, e nós vamos encerrar somente a partir de uma nova notificação, tá bom? Nós vamos pontuar cada uma dessas duas estratégias agora. Vamos lá, vamos falar da primeira, que é a indicação dos intervalos mínimos. Então, nós vamos utilizar como estratégia somente para crianças menores de 5 anos com atraso no calendário vacinal e a indicação de intervalo mínimo, de acordo com já o calendário vacinal da criança, tá bom? E algumas ponderações. Nunca deve se realizar intervalo em tempo menor do que o mínimo, tá bom? Se nós falarmos que o intervalo mínimo entre as doses é 30 dias, você não vai fazer 29 dias. É isso que estamos dizendo aqui, tá bom? Se o intervalo mínimo é de 30, temos que fazer 30, tá bom? Segunda ponderação, deve-se administrar o máximo de vacinas possíveis na mesma visita, tá? E não existe intervalo máximo entre as doses, ok? Então não vamos reiniciar esquemas, tá? Vamos colocar até alguns exemplos aqui para você entender. Vamos ponderar agora vacina por vacina. Em relação à BCG, a BCG é uma vacina que protege formas graves de tuberculose, tá bom? Ela é somente dose única ao nascer. A idade máxima que a criança deve receber, se ela não recebeu a BCG, é até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ok? Se uma criança comparecer hoje no serviço de saúde, completou hoje 5 anos de idade, ok? Ela não tem mais 4 anos, 11 meses e 29 dias, ela tem 5 anos de idade que está completando hoje e não tem histórico de recebimento da BCG, não toma mais, ok? Beleza? Se está com dúvida, anota isso aí, não toma mais, ela perdeu a oportunidade dessa vacina, tá bom? Vamos lá, recomendações, que ela seja administrada ainda na maternidade. Caso não tenha sido administrada, que ela seja feita na primeira visita na unidade básica de saúde. E é importante que você siga o calendário específico também para as unidades que fazem a oferta da BCG. Nós não vamos ampliar a oferta da BCG em outras unidades. Nós já temos unidades de saúde que já fazem a BCG de rotina, ok? Beleza? Além das maternidades, tá? Então, criança sem cicatriz vacinal, compareceu lá para você na unidade de saúde uma criança que não tem a cicatriz no braço direito, tá bom? Não vão ser revacinadas. Se você tem o histórico de que ela tomou essa vacina, está registrado no sistema, está na carteirinha de vacina, mas ela não tem a cicatriz, não se revacina. Se está registrado na carteirinha, ela fez essa vacina, tá bom? Não há necessidade de revacinação, tá bom? Segunda vacina, que é a hepatite B, dose ao nascer, também se faz uma dose ao nascer. E a idade máxima para receber essa vacina da hepatite B é até 30 dias de idade. Se ela chegar com 31 dias de idade, ela não recebe mais essa vacina que é referente ao nascimento, tá bom? Que é a dose única da hepatite B, tá? Recomendações específicas da hepatite B. Seja administrada nas primeiras 24 horas de vida, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida, ainda na maternidade, tá? Segunda ponderação, pode ser administrada até 30 dias após o nascimento, tá? Crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias, anota isso. Crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias, que é o menor de 7, sem nenhuma comprovação vacinal que tenha tomado hepatite B, tá bom? Você vai iniciar ou completar o esquema de vacinação com a pentavalente, tá bom? Nós já vamos falar da pentavalente, ok? Beleza? Vamos seguir. VIP,
que é a vacina da poliomielite injetável. O esquema dela são 3 doses. Primeira dose aos 2 meses, segunda dose aos 4 meses e a terceira dose aos 6 meses. Essa é a rotina. A idade máxima para receber a VIP, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Se a criança comparecer com 5 anos de idade na sala de vacina completos e não recebeu nenhuma dose de VIP, ela não toma mais a VIP, ela perdeu essa oportunidade, ok? Claro. Intervalo mínimo entre as doses, 30 dias. Então, se essa criança comparecer com 3 meses de idade e não tomou a primeira VIP, você vai fazer a VIP e vai agendar para 30 dias a segunda dose. Depois você agenda para 30 dias a terceira dose, se for necessário, tá bom? Tudo vai ser avaliado conforme as visitas dessa mãe, desse pai responsável, que obviamente vai levar essa criança, tá bem? Polio oral. Poliomielite oral. Depois que foram feitas as 3 VIPs, essa criança recebe, conforme o calendário da criança, 2 doses de VOP, tá? Que são os 2 reforços, aos 15 meses de idade e aos 4 anos de idade, certo? A idade máxima para receber as doses de polio é 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, criança completou 5 anos, não recebe mais nem VIP, nem polio, nem VOP, ok? Intervalo mínimo entre as doses de VOP. Primeiro reforço, ele vai ser feito no mínimo 6 meses após a terceira dose de VIP, tá? E o segundo reforço, 6 meses após o primeiro reforço da VOP. Tá claro? Ok? Ponderações, recomendações da VOP. Para reforços com a VOP, a criança já deve ter recebido as 3 doses de VIP. Caso contrário, você não vai fazer VOP, tá bom? Se regurgitar, se cuspiu, se vomitou logo depois da aplicação da VOP, não se repete dose, considera a dose válida, ponto. O intervalo mínimo para a administração dos reforços da VOP só deverá ser adotado no caso de atraso e com o risco de perder a oportunidade de administrar os reforços, uma vez que a VOP oral ela só é oferecida de rotina de vacinação até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ok? Vamos lá. Rotavírus. 2 doses dentro do calendário da criança. Primeira dose aos 2 meses de idade e a segunda dose aos 4 meses de idade. Idade máxima, muita atenção aqui. Primeira dose até os 3 meses e 15 dias e a segunda dose até os 7 meses e 29 dias, tá bom? Intervalo mínimo entre as doses de 30 dias, tá? Entre essas 2 doses. Ponderações. Se a criança regurgitar, se cuspir, se vomitar, não deve repetir a dose, você considera como dose válida. E você deve considerar a idade mínima para administrar a segunda dose, que é 3 meses e 15 dias para administrar a segunda dose. E aqui preste bastante atenção. Caso a criança não receba a primeira dose até 3 meses e 15 dias de idade, ela perde a oportunidade de tomar essa vacina. Não será administrada nenhuma dose a mais para essa criança, tá bom? Então, se ela comparecer com 3 meses e 16 dias, você não faz mais essa vacinação, tá bom? Pentavalente, que é a DTP, difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos e influenza tipo B e a hepatite B. No calendário da criança, nós temos essa vacina com 3 doses, aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses de idade. A idade máxima para essa criança receber esse esquema vacinal com essa vacina é até os 6 anos, 11 meses e 29 dias. Intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias, tá bom? Ok? 30 dias de intervalo mínimo entre as doses. A pentavalente, algumas recomendações. A terceira dose da penta, ela não deve ser administrada antes dos 6 meses de idade, tá? E o intervalo de 4 meses entre a primeira e a terceira dose deverá ser respeitado, tá bom? Quando a criança perdeu a oportunidade de ser vacinada com hepatite B até 30 dias após o nascimento, tá? Terceira dose não deverá ser administrada antes dos 6 meses de idade, ok? Difteria, tétano e pertussis ou coqueluche, que é a tríplice bacteriana. 2 reforços, primeiro aos 15 meses e segundo aos 4 anos de idade. A idade máxima para receber esses reforços é 6 anos, 11 meses e 29 dias dessa criança.
O intervalo mínimo entre as doses é do seguinte: primeiro reforço, 6 meses após a terceira dose da penta. E o segundo reforço, 3 anos após o primeiro reforço com o DTP, tá bom? Pneumo 10, 2 doses mais reforço. Então essa criança toma aos 2 meses de idade, aos 4 meses de idade as 2 doses e aos 12 meses de idade ela faz o reforço. A idade máxima para ela receber esse esquema com a Pneumo 10 é 4 anos, 11 meses e 29 dias. O intervalo mínimo entre as doses é o seguinte: a segunda dose vai ser feita 30 dias após a primeira e o reforço 60 dias após a segunda dose, ok? Recomendações aqui da Pneumo 10. Você vai administrar uma dose da Pneumo 10 para crianças, tá bom? Até 4 anos de idade que tenham perdido a oportunidade de se vacinar. Então, se ela perdeu a oportunidade de se vacinar, você vai fazer uma dose até ela ter 4 anos, 11 meses e 29 dias, se ela perdeu a oportunidade das vacinas anteriores, ok? Meningo C, 2 doses mais um reforço, primeiro reforço. Então, aqui é o seguinte: a Meningo C você faz aos 3 meses de idade e aos 5 meses de idade da criança e o primeiro reforço aos 12 meses de idade. O intervalo, a idade máxima, né? 4 anos, 11 meses e 29 dias, e o intervalo mínimo entre as doses é o seguinte: segunda dose, 30 dias após a primeira dose, e o primeiro reforço, 60 dias após a segunda dose, ok? E a recomendação é igual para Pneumo 10. Então a recomendação da Meningo C é o seguinte: você vai administrar uma dose até os 4 anos, 11 meses e 29 dias para quem tenha perdido a oportunidade de se vacinar. Febre amarela, uma dose mais um reforço. Aos 9 meses de idade, essa criança toma a primeira dose, uma dose única, né? Digamos assim, e ela faz um reforço aos 4 anos de idade. Não tem idade máxima para se tomar a febre amarela, ok? E o intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias, tá bom? Recomendações. É importante que você siga as recomendações de vacinação da febre amarela, que é para todo o Brasil, devendo seguir o esquema de acordo com as indicações da faixa etária específica e a situação vacinal. Tríplice viral, 2 doses, uma aos 12 meses com a tríplice e a segunda aos 15 meses de idade com a tetraviral, tá bom? A idade máxima até 59 anos, 11 meses e 29 dias para se tomar essa vacina da tríplice. O intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias, ok? Recomendações específicas quanto à tríplice viral. Ela é indicada para situações de bloqueio, em caso de contato suspeito, por exemplo, de sarampo, rubéola, a partir de 6 meses, tá? Em situações epidemiológicas de risco para o sarampo ou para a rubéola, a vacinação de crianças entre 6 meses e 11 meses de idade pode ser temporariamente indicada, devendo administrar a dose 0 da vacina triviral, que é o que a gente está ainda aplicando, tá bom? A dose 0 não é considerada como uma dose válida e após a administração da dose 0 deve-se manter o esquema vacinal recomendado pelo PNI, tá bom? Então ainda nós não temos uma recomendação para parar a dose 0 da tríplice viral, tá? Tetraviral, uma dose aos 15 meses de idade, que corresponde à segunda dose da tríplice viral mais a primeira da varicela, tá bom? Idade máxima até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Ah, Evandro, nós não temos a tetra na rede. Não temos. Mas quando chegar nessa idade, você vai administrar a tríplice e você vai administrar a varicela monovalente. Tá bom? Recomendações então para tetra é a mesma da pneumo, é a mesma da Meningo C. Administrar uma dose da tetra até 4 anos, 11 meses e 29 dias da criança que tenha perdido a oportunidade de se vacinar. Tá bom? Outra recomendação. A vacina da tetra ela corresponde então à segunda dose da tríplice e à primeira dose da varicela específica, tá? Nessa dose poderá ser aplicada a vacina tetra ou poderá ser aplicada a vacina tríplice viral mais a varicela monovalente em locais diferentes, ok? Então não tem problema nenhum. Chegou nessa idade, você não vai falar para a mãe que não tem tetra. Você vai fazer a tríplice e você vai fazer a varicela, tá bom? São 2 vacinas. Você vai explicar, mãezinha, paizinho, não tem uma tetra na rede. A gente está substituindo a tetra pela tríplice mais a varicela. É a mesma vacina, só que ela vai tomar 2 aplicadas, ok? Hepatite A, uma dose aos 15 meses de idade. A idade máxima para se tomar essa vacina de hepatite A é 4 anos, 11 meses e 29 dias.
Varicela, uma dose aos 4 anos, que corresponde à segunda dose da varicela, tá bom? A idade máxima é até aos 6 anos, 11 meses e 29 dias. Intervalo mínimo entre as doses, 30 dias, tá bom? Recomendações, a vacina da varicela ela pode ser administrada até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Atenção, tá? Todas as doses administradas elas devem ser lançadas no sistema de informação. Não tem lógica você registrar, fazer vacina e não fazer o registro das vacinas, tá? Essas vacinas vão ser lançadas no ESUS, no módulo PEC, tá? No Prontuário Eletrônico do Cidadão, ou no CDS, que é a coleta de dados simplificada, caso você não consiga lançar hoje no PEC, tá bom? Seguindo as recomendações que nós já estamos alinhados a fazendo isso há muito tempo. Qual a estratégia, Evandro, quando eu lançar essas vacinas específicas? Rotina. Tá? Uma estratégia rotina. Se aparecer algum campo de observação, algum campo específico de dose específica sendo no intervalo mínimo, não tem problema, é só confirmar e corresponde à estratégia de recuperação vacinal das crianças em atraso, tá bom? Ok? O ato de não respeitar o intervalo mínimo, conforme a orientação da nota técnica, conforme o que acabamos de dizer aqui, incorre em erro de imunização, tá? Então, se isso ainda ocorrer, você deve preencher a ficha de notificação de procedimento inadequado na administração de imunobiológico, ok? Mas é só prestar bastante atenção na idade da criança. A hora que você abre o ESUS, digita o CDS lá digita o CNS, digita o CPF lá do cidadão, do usuário, já aparece a idade até com dias. Então fica fácil de você não se perder nesses intervalos específicos, tá bom? Falamos então da primeira estratégia, vamos falar da segunda estratégia, que é a administração simultânea de vacinas em cada visita, tá bom? Lembrando que essa estratégia vai durar enquanto não tivermos uma segunda recomendação, tá bom? E depois que acabarmos com essa recomendação, não vamos ter mais essa estratégia específica aqui, tá? Lembrando o seguinte então, a administração simultânea que é a segunda estratégia. Via de regra, todas as vacinas de rotina elas podem ser administradas simultaneamente e tem uma única exceção, a tríplice com a febre amarela ou a tetra com a febre amarela. Tá bom? Essa é a única exceção no calendário específico. Porém, preste bastante atenção aqui. A situação atual que estamos vivendo, pela presença do vírus da febre amarela, pela presença do vírus do sarampo circulante, tá? Considerando também a necessidade de recuperar os esquemas vacinais das crianças em atraso, menores de 5 anos, exclusivamente durante a vigência dessa estratégia, as crianças nessa faixa etária até menor de 5 anos, ok? Incluindo aquelas menores de 2 anos que tiverem sem comprovação da triviral ou da tetraviral e a febre amarela, elas deverão receber as duas vacinas simultaneamente. Tá claro para você? Então, durante essa estratégia, você pode fazer a tri e a febre amarela, a tetra e a febre amarela se estiver na idade específica, ok? Conforme o calendário vacinal, tá bom? Aproveitando a oportunidade. Então, lembrando que essa estratégia é só durante o período específico vigente dessa estratégia aqui, tá? Então, vacinador, esteja atento ao seguinte, diferentes vias de administração, que é importante, tá? Faça a aplicação de maneira correta, se é intramuscular, faça a técnica intramuscular, se é subcutânea, faça a técnica subcutânea, é muito importante isso, ok? Diferentes sítios de aplicação também, deltoide, ventroglúteo, vasto lateral da coxa, conforme a faixa etária e os aspectos anatômicos também do paciente. Para crianças, para vacinação de crianças menores de 2 anos, deve-se utilizar o vasto lateral da coxa, é obrigatório, tá bom? Como regra geral, o deltoide não é recomendado para menor de 12 meses de idade, podendo ser considerado se tiver massa muscular, tá? Até 24 meses de idade. E a região ventroglútea, ela pode ser uma opção em situações onde não seja possível administração no vasto lateral da coxa, por exemplo, tá bom? Ok? O ideal é utilizar grupo muscular diferente para fazer as aplicações dessas vacinas. Porém, se for necessário, pode-se utilizar mais de uma vacina no mesmo grupo muscular, respeitando a distância mínima de 2,5 centímetros entre as aplicações. E recomenda-se também que as vacinas que são mais reatogênicas, como a antitetânica e a diftérica, elas sejam realizadas em sítios anatômicos diferentes, em grupos diferentes, tá bom?
Ressalta-se que a administração múltipla das vacinas simultaneamente não vai acarretar em pior resposta imune, tá? Então vai trazer imunidade sim para todas as doenças, com exceção da situação que a gente mencionou acima. Se você errar a aplicação, se houver algum erro específico ou contaminação do procedimento, ou até mesmo se você aplicar muito próximo uma da outra, tá? Ok? Então tem um impacto mínimo na ocorrência de eventos adversos, tá? Com o ganho adicional de se minimizar a perda também de oportunidade de vacinação e idas ao serviço de saúde quando a gente faz essa múltiplas vacinas, né, simultaneamente em uma única oportunidade, tá? No mesmo dia. No entanto, é necessária atenção redobrada para evitar eventuais erros de administração no estabelecimento dessas estratégias também para reduzir a dor, e também é importante que você siga algumas recomendações importantes sobre a recomendação de diminuir a dor. Então, estratégias para redução de dor ao vacinar, tá? A postura que você, vacinador, você, vacinadora, deve ter, tá? Sempre deve ser com calma, colaborativo, tá? Bom dia, boa tarde, tchau, até logo, muito obrigado. São palavrinhas mágicas que resolvem muitas coisas, tá bom? Ok? É importante que você faça um bom atendimento, se apresente calmo, se apresente colaborativo e bem informado, tá? Essa resposta ela é importante para a comunidade ela volta no seu serviço por conta do seu atendimento, tá bom? Ou não volta por conta do seu atendimento, é importante a gente pontuar isso, tá? Então, sempre utilize frases neutras, tá? Evitando aquelas frases que aumentam a ansiedade, ou também frases que não são realmente a verdade, tá? Se você diz, por exemplo, isso vai incomodar só um segundo, não é a realidade, vai trazer dor um pouco, vai trazer dor depois da aplicação. Essas múltiplas vacinas podem trazer um pouco de incômodo depois, então é importante você explicar de maneira correta, inclusive explicando o que deve se fazer após o ato vacinal. Faça compressa fria, tá? Compressa fria após essa vacinação no local da aplicação, tá bom? E, obviamente, se começar a apresentar febre, use o antitérmico conforme a orientação do seu pediatra, tá? Importante isso, ok? E esse posicionamento adequado da pessoa que irá receber essa vacina, e essa estratégia é muito importante para que você siga, ok? O posicionamento adequado também da pessoa que irá receber a vacina, de acordo com a idade, deve também ser garantido por você. Recomenda-se que as crianças sejam posicionadas no colo dos pais ou responsáveis, se não houver nenhum tipo de impedimento para isso, tá bom? Durante a aplicação das vacinas por via intramuscular, não deve ser realizada a aspiração, tá? Aspirar a seringa para fazer a administração, o que pode aumentar a dor devido ao aumento de tempo de contato, tá? E do movimento lateral da agulha, tá bom? Favorecer e apoiar a presença dos pais ou responsáveis durante e após o procedimento de vacinação é muito importante também. A amamentação deve ser realizada, quando possível, durante o procedimento de vacinação, iniciando 5 minutos antes da administração das vacinas, tá? Quando há vacinas orais a serem administradas na mesma visita ao serviço de saúde, junto com injetáveis, deve-se administrar a primeira vacina oral e então oferecer a amamentação, tá? Simultânea administração das vacinas injetáveis, ok? São estratégias que ajudam especificamente na redução da dor, tá? O contato pele a pele ou o cuidado canguru, ele poderá ser associado a intervenções anteriores, tá? E exigindo apenas que a mãe ou o pai ou outro cuidador, por exemplo, segure o recém-nascido junto ao peito aí despido dessa criança, tá bom? Então, crianças menores de 10 anos, que é outra estratégia, elas devem ser posicionadas no colo dos pais ou responsáveis durante o procedimento. Crianças maiores de 3 anos podem ser posicionadas sentadas previamente no colo dos pais ou responsáveis também. Na faixa etária de 3 a 5 anos de idade, o brinquedo terapêutico também pode ser uma importante estratégia na redução da dor e do estresse durante a vacinação, tá bom? Crianças menores de 6 anos, distração para tirar a atenção da dor pode ser utilizada, como coisas mais agradáveis, como por exemplo brinquedos, vídeo, música, uma conversa do seu interesse, por exemplo, com um adulto, é recomendado, tá? Então você pode utilizar diversas estratégias também para reduzir a dor, ok? Informações mais detalhadas, se ainda você necessitar, a respeito dos intervalos mínimos, procedimentos que falamos aqui de imunização, precauções, contraindicações, demais informações, você pode consultar os manuais, tá bom? Lembrando que estamos fazendo capacitações mensais de vacina, tá?
Então você tem o site do Ministério da Saúde a respeito da vacinação com mais informações, você tem um calendário vacinal disponível nesse link aqui para você fazer acesso, você tem a instrução normativa do calendário vacinal de 2020, você tem um manual de procedimentos para vacinação, que são importantes fontes de informação para todas essas vacinações e estratégias, ok? É importante também a gente falar sobre a farmacovigilância, o uso de intervalos mínimos e a administração simultânea dessas vacinas, tá? Seguindo o procedimento recomendado, não vai incorrer em maiores riscos de eventos adversos, ok? No entanto, erros de imunização podem sim incorrer, estar envolvidos com a vacinação, tá? Desde a produção, a rede de frio, o manuseio e a administração. Tá bom? Então é importante que você fique atento às reações adversas, aos eventos adversos que podem ocorrer. E existem duas classificações, evento adverso grave e o evento adverso não grave. O evento adverso grave é aquele que requer hospitalização do paciente por pelo menos 24 horas, ok? Ou prolongamento de uma hospitalização já existente. Pode causar disfunção significativa ou incapacidade persistente, uma sequela. Tá? É outra definição. Outra definição de evento adverso grave, que resulte em anomalia congênita. Pode causar morte, tá bom? Ou induz a necessidade de uma intervenção clínica imediata para evitar a morte ou cause o óbito, tá bom? Ok? Isso tudo aqui são exemplos de evento adverso grave. Tá bom? Aqui alguns exemplos de cenário de recuperação. Então, só para a gente relembrar o calendário vacinal, aqui nós temos as vacinas aplicadas para crianças menores de 5 anos em relação ao calendário atualizado. Quando ela nasce, ela faz a dose de BCG e faz hepatite B. No primeiro mês de idade não tem nenhuma vacina. No segundo mês ela faz a primeira dose de pólio, a primeira dose da rotavírus, a primeira dose da penta e a primeira dose da pneumo 10. Nos 3 meses de idade, ela vai fazer a primeira dose da meningo C. 4 meses de idade, ela repete as vacinas de 2 meses de idade. A segunda dose da polio, VIP, a segunda dose da rotavírus, a segunda dose da penta e a segunda dose da pneumo 10. Aos 5 meses de idade, ela faz a segunda dose da meningo C. Aos 6 meses de idade, ela completa mais alguns esquemas, que é a terceira dose da VIP e a terceira dose da penta, tá bom? E aqui uma observação para a dose 0 da triviral, como já citamos, tá? Que são locais onde está tendo a circulação de vírus e ainda nós estamos realizando essa dose 0, ok? Beleza? Então, 6 meses de idade. 7 meses de idade, se a criança não toma nenhuma vacina, 8 meses também não, e aos 9 meses de idade ela vai fazer a primeira dose da febre amarela. Aos 10 meses não tem vacina, 11 meses não tem vacina, e aos 12 meses de idade ela faz o reforço da penta, da pneumo 10, tá bom? Da pneumo 10, faz o reforço da meningo C com 12 meses de idade, e ela faz a primeira dose específica da tríplice viral, sarampo, cachorro, rubéola. Aos 13 meses não tem vacina, 14 meses não tem vacina, e aos 15 meses de idade, essa criança faz o primeiro reforço da VOP, tá? Com a polio, faz o primeiro reforço da DTP, tá? E faz também a dose única da tetra, tá bom? Que corresponde à segunda dose da tríplice mais a primeira dose da varicela. E faz também a dose única da hepatite A. Quando essa criança agora completa 4 anos de idade, ela faz o segundo reforço da VOP, faz o segundo reforço da DTP, da tríplice bacteriana, faz o reforço da febre amarela e ela faz a dose 2 da varicela. Esse é o nosso calendário da criança menor de 5 anos. Ok? E aqui vamos colocar alguns exemplos de cenários para recuperação. Então, primeiro cenário, criança tem 3 meses de idade sem ter sido vacinada aos 2 meses. Pronto, simples. Está aqui o calendário, está aqui o exemplo. Se ela comparecer hoje, tem 3 meses de idade, compareceu hoje, não tomou nenhuma dose dos 2 meses, você vai fazer conforme esse calendário. Ela vai tomar agora, hoje, a primeira dose da VIP, a primeira dose da rotavírus, a primeira dose da penta, a primeira dose da pneumo 10 e a primeira dose da meningo C. Então a gente pegou as vacinas de 2 meses e arrastamos ela para 3 meses. Ela vai tomar a vacina de 3 meses, que é a varicela, que é a meningo C, e vai tomar todas as vacinas que ela perdeu dos 2 meses. Como a gente viu a idade máxima anteriormente, a gente pode fazer isso tranquilamente. Tá bom? E aí o que a gente vai fazer? Vai agendar todas as vacinas próximas, que são as segundas doses, para 30 dias. Por isso segue aos 4 meses ela fazendo as segundas doses específicas das vacinas. Depois ela segue o calendário normalmente. Se ela seguir depois pontualmente, seguindo mês a mês o calendário vacinal adequadamente, você não vai precisar reajustar o calendário vacinal, tá bom? Segundo cenário, criança tem 4 meses de idade, comparece sem ter tomado nenhuma vacina de 2 e 3 meses. Aqui atenção, tá?
Então ela compareceu no seu serviço de vacinação aos 4 meses de idade, não tomou as vacinas de 2 e não tomou as vacinas de 3. Presta atenção aqui. Então ela vai tomar a primeira VIP, ela vai tomar a primeira penta, ela vai tomar a primeira pneumo 10 e ela vai tomar a primeira meningo C. Se você prestou atenção, ela perdeu a oportunidade da rotavírus, ok? Então ela não vai fazer. E aí você segue o calendário reagendando, tá? Para 30 dias a segunda dose. Então ela vai fazer muitas vacinas aqui no 5º mês, que ela teria uma vacininha só para tomar, né? E obviamente ela vai fazer os segundas doses e a terceira dose para aquelas que são específicas 30 dias depois, tá bom? Ok? Terceiro cenário, criança tem 6 meses de idade sem nenhuma vacina. O que a gente vai fazer? Compareceu no serviço de saúde aos 6 meses de idade e não tomou nenhuma vacina. Nós vamos fazer a BCG, nós vamos fazer a polio VIP, que é a primeira, nós vamos fazer a primeira da penta, nós vamos fazer a primeira da pneumo 10, nós vamos fazer a primeira da meningo C e a dose 0 da tripiviral, que a gente está utilizando essa estratégia ainda também, tá bom? Depois a gente reagenda para as vacinas que tem esquema vacinal. A segunda dose para 30 dias da VIP, a segunda dose da penta, a segunda dose da pneumo 10, a segunda dose da meningo C para 30 dias. Ok? Depois, subsequentemente. Mais para frente segue o calendário normal, tá? Quarto cenário, criança tem 12 meses de idade, sem ter se vacinado desde os 6 meses de idade, tá? Então ela tomou as vacinas até o 5º mês e dos 6 meses para frente não tomou nenhuma vacina. Como você observa, a gente vai só completar o esquema vacinal. Então você vai completar a VIP, você vai completar a penta, tá bom? Você já vai fazer o reforço da pneumo 10, da meningo C, você vai fazer a primeira dose, tá? Da febre amarela, vai fazer a primeira dose da triviral aos 12 meses de idade. E depois segue o fluxo com o calendário vacinal, tá bom? Quinto cenário, criança chegou aos 3 anos de idade sem nenhuma vacina, tá? Aqui ela tem também várias vacinas para se tomar. Então ela vai tomar BCG hoje, ela vai tomar a primeira polio, você vai reagendar para 30 dias depois e 60 dias depois a segunda e a terceira dose da VIP, tá? Você vai fazer a primeira dose hoje da penta, vai reagendar para 30 dias a segunda dose e 60 dias, 3 anos e 4 meses a terceira dose, tá bom? Depois você vai fazer a dose única pneumo 10, a meningo C dose única, primeira dose de febre amarela e a primeira dose da triviral, tá? Lembrando que você pode agora aplicar, nessa estratégia, aplicar a febre amarela com a triviral, sem problema nenhum, no mesmo momento. Então você vai fazer todas essas vacinas, tá? Depois de um mês ela volta para tomar mais 4 vacinas conforme o calendário aqui, de exemplo, bem prático para você, ok? Beleza? Aqui nós deixamos então para você nosso cenário atual, que está atualizado até dia 7/12, ok? Atualizado até dia 7/12, que é nosso parâmetro do gotômetro para poliomielite, a campanha que a gente vai terminar dia 20 agora de dezembro. Nós estamos com 54,9% de cobertura da poliomielite, ok? Então, reflete essa importância da gente repassar essa informação também para os usuários, tá bom? Essa é a estratégia, então. Agradeço muito a sua atenção aqui. Repasse essas informações, repasse o link desse vídeo também para os colegas das unidades, os demais profissionais da unidade aqui da nossa rede de saúde do município de Campo Grande. E é importantíssimo que a gente faça essa estratégia para a recuperação do esquema vacinal atrasado para as crianças menores de 5 anos, ok? Muito obrigado pela sua atenção e se você tiver alguma dúvida ainda, pode procurar diretamente o distrito ou também pode procurar a gente, tá? Aqui no rodapé nós temos nossos contatos. Pode mandar um e-mail para a gente aqui, municesal@gmail.com ou ligar lá nos nossos telefones e falar com a gente, tá bom? A nossa equipe, eu, Evandra, Sunamita, Blyberg, Ananda, o Carlos, estamos à disposição de vocês também para a gente contribuir na melhoria desse processo todo e também no fluxo de informação, tá bom? Um abraço, obrigado, bom trabalho e até logo.